Olá, tudo bem? Como que você está? Bem, hoje eu vou falar sobre o medo nosso de cada dia que nos paralisa. Hoje está muito mais comum a paralisação pelo medo. Não que não acontecia antes, mas hoje Bem, a gente vai conversar o que está acontecendo, né? Mas é importante dizer que o medo é algo natural do ser humano. Ela é uma emoção. Imagine você há 6.500 anos atrás, no Serengeti, e você precisa caçar para trazer alimento para sua aldeia, para os seus familiares, para quem você ama. E aí você vê a caça do outro lado do campo. E entre você e a caça existe uma relva dourada, de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. E aí começa o perigo. A caça em si já é perigosa. Agora imagine você atravessar esse campo onde é sabido que existem alguns felinos bem famintos que querem também uma caça. E para eles tanto faz quem é. Se é você ou se é o cervo, ou se é o búfalo. Não importa. Aí você está naquela posição junto com os seus parceiros, falando, e agora? O que a gente faz? Você para e começa a racionalizar. Vamos fazer isso, fazer aquilo. De repente, do seu lado aparece um caçador mais antigo, que conversa com todos e passa, olha, vamos fazer isso, desse jeito, e vocês chegam a uma solução. Né? Por exemplo, vou espantar os gnus para que eles corram desse lado, para que o leão casse primeiro e você depois casse. Né? Se torna mais seguro. Isso é tão normal, é tão comum, tanto é que é bíblico, né? O medo. Né? Lembra o Salmo 23? Nada temerei, pois o seu cajado me consola. Né? Quando eu atravessar o vale da morte e das sombras, ele me conduzirá. Isso é bíblico, gente. E logo, o medo é uma emoção natural de todo ser vivo, praticamente, né? Principalmente, o humano fica mais fácil de dizer porque você sente isso, mas todo animal sente medo. Né? Tanto é que quando ele é muito exacerbado, o medo fica muito forte, chega aos 3 Big Fs, né? Que é o fight, lutar, flight, que é fugir, ou freeze, congela. Né? E quando você passa por uma situação de estresse e te dá muito medo, pode acontecer isso. Como assim? Digamos que você esteja querendo dar um curso, uma palestra, uma reunião e de repente lá na sua frente tem 70 pessoas. Dá aquele branco e você congela. Ou então você começa a brigar que as coisas, isso está errado, isso aqui está errado, não vou me apresentar. Né? Então são vários os motivos. Mas por que eu estou falando isso? Bem, primeiro vamos entender o que é essa emoção e o que é uma emoção, né? Emoção é algo que te move, é algo externo que acontece e te provoca uma emoção e de uma maneira muito rápida cria uma imagem e logo um sentimento. Nesse exemplo aí da palestra, digamos que você está ali, você fechou os olhos e viu um monte de gente, sentiu medo, o medo deu para você uma imagem, essa imagem te deu um sentimento, por exemplo, de nossa, eu não consigo, né? Aí vem aquela parte de incompetência, eu não consigo, eu não dou conta. Então, mas primeiro o que aconteceu foi o medo. Isso serve para proteger a gente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou te passar algumas técnicas para você controlar esse medo. Não é para eliminar, isso não pode, isso não existe eliminar medo. Ele é normal e é muito bom. Como eu falei, se você aí tem um gatilho que te traz uma lembrança e essa lembrança te traz um sentimento, então a gente consegue controlar um pouco daqui para cá, tá? Vamos para a técnica número 1. Primeiro, quando você está com medo, assim como eu dei aquele exemplo lá no caçador, tenta sair do problema, respira
e começa a enxergar o que realmente está acontecendo. Por que isso? Muitas vezes quando a gente tem o medo, tem emoção e aí tem um sentimento talvez de incapacidade, de que tudo vai dar errado, e nós estamos projetando ao futuro alguma coisa. Talvez por aquilo que já passou. Mas nem tudo aquilo que passou, aí vem uma outra questão do ser humano e a grande maioria dos animais é aprender com o passado. Eu não vou fazer mais isso que vai dar errado. Mas nós temos um outro grande problema. Nós escutamos várias pessoas que pode e que aconteceu que deu errado. A gente não sabe se é verdade ou não. Então, principalmente, dentro das suas características, aquele fato, o que pode acontecer de real no presente. Nada de pensando no fazer ponte ao futuro. Ah, isso vai dar errado. Nossa, eu vou falar muito mal na palestra. Ninguém vai gostar. Todo mundo vai falar mal de mim. Eu não vou conseguir parar e parar. Para. Você já está criando motivos, problemas no futuro. A questão é ali, naquele exato momento. Você respira e fala, olha, está acontecendo isso, 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 isso. O que pode acontecer de pior? Isso, isso, isso. Pronto, você já tem o que vai acontecer, o que pode acontecer de errado. Não estou falando que ele vai acontecer, tá? Pronto, você identificou o panorama, sem o sentimento que vem com ele. Poxa, pode acontecer isso, isso, isso. Pronto, você já tem o seu panorama do que pode acontecer. 2. Dentro desse panorama, você vai entender quais são os recursos, o que você pode fazer para que não dê esse resultado. Poxa, a turma não vai gostar de mim. Então, vamos lá. Recurso que eu tenho para minimizar isso? Poxa, eu sou uma pessoa agradável. Eu consigo quebrar o gelo, eu consigo contar uma piada para que eu ganhe a plateia. Olha como as coisas já vão mudando. Para que eu consiga ganhar a atenção deles. Né? Que eles me vejam como uma pessoa assim como eles. Isso é muito importante. Então você começa a buscar os recursos que você tem para fazer aquilo, como o caçador. Ele parou, viu a situação e puxou os recursos que ele tem. Tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí quando você puxa os recursos, você vira outra pessoa. Pelo menos você tem uma gama maior. Vamos colocar, por exemplo, uma entrevista de emprego. Uma entrevista de emprego, você tá lá, tá nervoso. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? O medo apareceu, disparou o sentimento e disparou outros problemas. Falei, nossa, e agora? Para e veja os recursos que você tem. Eu quero me conectar com o entrevistador, né? Eu quero... Enfim, eu preciso estar energizado. Eu preciso passar uma energia boa para essa pessoa. Como que eu faço isso? Poxa, eu vou pensar nas músicas que eu gosto. Eu vou pensar que tem uma... Aí eu vou passar um outro vídeo para vocês que vai te ajudar isso, né? Vou pensar que tem uma energia correndo na minha coluna e, nossa, eu vou me sentir energizado. Pronto. Você está trazendo recursos. 3. Vamos entender qual é a fonte, o gatilho que te causou o medo, né? Como que eu falei, é uma coisa externa que te causou, te deu sentimento, dentro de você passou um filme, milésimos de segundo, que despertou um sentimento. E esse sentimento é variado para cada pessoa, tá? Vamos falar desse entrevistador. Cara, eu tô com medo do entrevistador, puxa vida, ele não vai gostar de mim. Pronto. A gente vai trabalhar com submodalidades. O que é uma submodalidade? Dentro de você, se você pensar agora numa entrevista de emprego, o que vem qual a imagem que vem? Poxa, vem uma foto de eu conversando com a pessoa, eu em primeira pessoa conversando com outra pessoa, eu vejo a cara da pessoa, a cor, como eu escuto, como sai a minha voz, os sentimentos que vêm a cada pergunta. Esses são as modalidades dentro da sua imagem, da foto, tá? Pode ser um filme, pode você estar em terceira pessoa, você vendo você de fora,
é importante você fazer essa visualização antes, tá? Aí você vai começar a brincar com isso. Por exemplo, você pode fazer com que a voz a pessoa que está te entrevistando, seja uma voz suave, uma voz calma, que te transmite tranquilidade. Tem casos que a pessoa pode até mudar nesse mapa mental a face desse entrevistador para te deixar mais calmo. Por exemplo, você está lá entrevistando, você fecha o olho e vê que, digamos que esse entrevistador seja um amigo que você goste muito, né? Uma pessoa que você está se relacionando. Isso vai te ajudar. Ao contrário, se você fechar o olho e ver o Roberto Justo, já pensou se você é Roberto Justo? Está demitido! Isso vai te trazer uma ansiedade maior. Então você consegue, dentro desse panorama, por exemplo, eu quero que deixe a voz dele mais aveludada, que me transmite confiança. Eu quero que a cara dele seja dessa pessoa, aí você escolhe, né? Eu gostaria de ter mais brilho para que eu... Enfim, aí você começa a brincar com as submodalidades dessa foto. Depois eu vou fazer também outro vídeo falando sobre submodalidades. Chega até caso de alunos que eles vão fazer a entrevista e imaginam a cara do entrevistador como se fosse uma cara de palhaço. Por quê? Tudo que ele falar, você não, embora você vá responder sério, você não leve tão a sério, que você leve de uma forma mais solta. Isso é muito importante, tá? E o quarto, era para fazer 3, agora veio o quarto, né? A quarta dica é, lembra do caçador? Tem alguém mais velho, indicando o que fazer e o que não fazer. E isso eu acho fantástico. Você pode fazer isso também. Digamos que, e aí vem uma parte que muita gente torce o nariz, e eu acho a melhor parte, né? E você pode fazer ou não, mas para mim é a melhor técnica. Você sempre estará acompanhado. Imagine que você está acompanhado com uma pessoa mais velha, junto com você, que vai te chamar e falar, ô, presta atenção nisso. Você pode até pedir, poxa, me ajude. Inconscientemente vai aparecer uma voz te falando, faça isso, faça aquilo. Eu gosto de falar que isso tem a parte espiritual envolvida. Por isso o canal é muito legal, que eu quero falar sobre PNL, hipnose, constelação, mentalidade e também espiritualidade, porque tudo está conectado. Tudo. Então quando a gente fala, poxa, me ajuda nesse momento, não sabemos ao certo como acontece, se internamente começa a aparecer algumas vozes que vão te auxiliar. E você pede auxílio, tá? Por favor, subconsciente, me auxilia nesse momento. Eu preciso da sua ajuda. E se começar a falar em coisas que não estão te ajudando, peça para que cale e realmente que venha a ajuda. Tá? Eu gosto muito dessa parte. Eu acredito que nós sempre estamos acompanhados de mentores, protetores. E quando você faz isso e pede ajuda, poxa, me ajude nesse momento. Você faz todas as técnicas e também faz essa. Você pode fazer uma de cada vez, né? O que você achar melhor. Por quê? Quando você dá esse comando para sua voz, internamente vai aparecer uma resposta. Talvez apareça até uma imagem para te tranquilizar. Mas saiba pedir e peça. Tá? Inconscientemente é muito mais rápido e tem muito mais recursos que a mente consciente. Isso vai te ajudar e muito, muito mesmo. Agora, se realmente tem um mentor te ajudando, isso a gente ainda não sabe naquele momento. Mas o que eu sei é que vai dar certo, tá bom? Então, fique tranquilo, aconteceu a emoção do medo, vai te mover, entenda o que acontece e depois que você entendeu o que está acontecendo, olha, esse aqui é o problema que está me pegando. Você utiliza esses recursos que eu falei agora para você, tá bom? Então, desejo para você um grande abraço e que você consiga controlar um pouquinho mais o resultado desses medos que aparecem no nosso dia a dia, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.